Isso aí, a paz do Senhor. Vamos lá para mais uma reflexão bíblica. Vamos lá, iniciando mais uma reflexão bíblica hoje. Fidelidade versus anonimato, o título aí colocado. Vamos falar de um personagem muito conhecido das Escrituras. Com certeza você já ouviu falar muito sobre ele. Chamado Davi, o famoso Davi. Com certeza você já ouviu falar muito da história desse homem. E por que eu coloquei esse título aí, Fidelidade versus Anonimato? Porque eu quero falar sobre o caráter desse homem, sobre como ele se portava quando ninguém o conhecia, quando o seu nome não era conhecido, quando a sua fama não tinha corrido sobre a terra. Bem, vamos lá. Uma das características que nós vemos na vida deste homem chamado Davi, que você não vai ver no seu período quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ele reclamando do seu serviço. Ele era alguém que escolheu ser fiel àquilo que estava sobre seus ombros, a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Ele não reclama. Não há um texto falando que ele vivia a murmurar porque tinha que cuidar das ovelhas. Pelo contrário, ele fazia isso com muita excelência, a ponto de lutar quando os ursos, os leões vinham. Ele lutava para defender. Então uma característica dele é que ele não murmurava. Ele estava disposto a lutar por aquilo que foi entregue em suas mãos. Uma breve reflexão aqui, já que estamos falando hoje da reflexão bíblica. Deus abençoe a todos os irmãos aí, Pastor Marco, Pastor Ismael, todo mundo que está aí junto com a gente. Deus abençoe. Já que estamos aqui nesse momento de reflexão, nós poderíamos parar para pensar como nós fazemos aquilo que é colocado nas nossas mãos, as tarefas que são designadas a nós, porque às vezes nos tornamos muito murmuradores. Quer um exemplo básico da vida? Um exemplo básico aqui que revela o quão o ser humano é murmurador, quão a gente é insatisfeito com tudo. Um exemplo básico do dia a dia. Já reparou que durante o ano as pessoas são muito tendenciosas a criticar principalmente as estações? Um exemplo, quando está muito calor, as pessoas reclamam do calor, reclamam do sol. Porém, quando a chuva inicia ou o frio chega, as pessoas passam a reclamar do frio. E fala, não, estou precisando que faça calor. Esse é um exemplo básico de o quão somos murmuradores, diferente de Davi, que está com uma responsabilidade, ele não está sendo aplaudido pela função que está exercendo, mas você não vê no texto ele reclamando da tarefa pela qual ele tinha que fazer. Já parou para olhar o lado positivo das coisas? Eu citei aqui o exemplo das estações. Se você for estudar, o frio tem a sua importância, ele mata diversas pragas que vão sobre as lavouras, dentre outros benefícios que ele tem. A chuva é essencial para a plantação e o sol também, para alguns cereais, alguns alimentos, ele é essencial. Então todos têm a sua importância, mas eu estou falando justamente para a gente refletir sobre a gente ser fiel na estação que a gente está vivendo, porque Davi, ele vai se tornar depois o maior rei de Israel. Certo que quem foi Davi antes de se tornar um rei? Quem era Davi? Era alguém que tinha um coração humilde, um coração disposto a servir. Na sua vida no anonimato, ele era uma pessoa que tinha uma pureza, uma sensibilidade de coração muito grande. Tem muitos de nós aqui que temos sonhos de chegar, de conquistar, de chegar a lugares mais altos na vida. Certo que nesse dia de reflexão aqui, eu queria que você pensasse, quando ninguém te conhece, como você tem sido no seu período de vida no anonimato?
Hoje você não é conhecido, mas como você tem se comportado para que você possa chegar a uma posição de destaque, uma posição maior, para que Deus te coloque em posições maiores. Como é o seu cuidado com as coisas que estão sobre a sua responsabilidade? Está entendendo a profundidade disso? Porque o que a gente faz hoje, aquilo que a gente semeia hoje, é aquilo que a gente vai colher daqui a um tempo. Então esse servo chamado Davi, o que ele colhe, o que ele planta, o que ele semeia, é com amor, é com zelo, é sem murmuração. E por que às vezes reclamamos de tudo? Já parou para refletir por que não chegamos em algumas posições? Porque Deus não nos coloca, não nos projeta em alguns lugares? Porque hoje a gente não está se comportando de uma forma que a gente pode chegar a posições maiores. A verdade é que o nosso comportamento é ruim. Somos murmuradores, reclamamos muito e às vezes fazemos pouco. Enquanto muitos estavam reclamando, Davi estava produzindo, Davi estava trabalhando, ele estava semeando para que um dia ele pudesse colher. Então semeie no dia de hoje para que você possa colher no amanhã. Tem gente que vive reclamando, ninguém me honra, ninguém me dá uma oportunidade, mas nunca se preparou, nunca tirou um tempo para se preparar, nunca teve humildade para honrar alguém. Ele não semeia honra na vida de ninguém, quer que todo mundo honra ele. Tem gente que não dá oportunidade para ninguém, quer que todo mundo dá oportunidade para ele, né? Às vezes quer ser citado, mas não cita ninguém quando tem oportunidade. Reclama que ninguém abraça ele, que ninguém abraça ela, mas nunca abraçou ninguém, nunca semeia na vida de ninguém. A gente quer receber e às vezes não se doa, não se entrega. Davi vai na contramão, porque ele se entrega como filho, ele se entrega como servo, ele se entrega como irmão, porque ele serviu os seus irmãos. Então, tá vendo a profundidade da vida desse camarada? Enquanto anônimo, ele se dispôs, ele semeou para que um dia ele pudesse colher. Então a reflexão bíblica de hoje é: semeie hoje, porque a colheita é sempre maior. Semeie hoje porque a colheita é sempre maior. Quem semeia o milho, né, um exemplo, a espiga vem com vários grãos, né? Você lança um grão e você colhe uma espiga com vários grãos, ou seja, a multiplicação. Então, quando você semeia, a colheita é sempre maior do que o que você semeou. Então, semeie coisas boas, semeie coisas positivas, respeite as fases, respeite a fase do anonimato, porque com a graça de Deus, com a bênção de Deus, você chegará lá onde você tanto sonhou, onde você tanto almejou chegar. Mas seja um bom anônimo, seja um anônimo fiel, seja um bom homem, uma boa mulher, seja um bom servo, uma boa serva, porque no momento certo Deus vai te colocar na posição que Ele tem para sua vida, tá bom? Não force portas que Deus não tem para sua vida, não force oportunidades que Deus não tem para você. Deixa Deus te projetar, deixa Deus te colocar, porque no tempo de Deus é bem melhor. No tempo de Deus é bem melhor. Já observou que quando você colhe um alimento que não está na hora de colher, ele não tem um sabor original? Assim também é na nossa vida de fé. Quando você pula etapas e pega alguma coisa quando você não tem maturidade suficiente, não vai ter o sabor da vitória. Então saiba esperar as fases certas, o momento certo. Deus vai te projetar e você vai ser muito feliz. Não só você, mas a sua família, seus amigos, todos que estiverem próximos vão também participar dessa bênção, tá bom? Então que Deus abençoe. Estamos juntos aí com mais uma reflexão. Um abraço a todos.